Vamos ficar de pé, 2 minutinhos. Vamos pedir o Senhor para falar conosco nessa tarde. Vamos abrir o coração, mulheres, porque você não está aqui por acaso. Você não está aqui para você aprender mais um pouquinho. Você está aqui para Deus transformar sua vida, encher do Espírito Santo, para que o inferno te respeite, para que a palavra que saia da sua boca, o diabo bata em retirada. Hoje nós estamos com tantas pessoas enfermas no nosso meio. Satanás tem que respeitar as mulheres cobertas com o sangue do Cordeiro. Mas o nosso altar, o altar em mim é o meu coração. Põe a mão aqui no seu altar. Fala: Deus, vem restaurar, vem reparar, Senhor. Vem falar comigo nessa tarde, Pai. Eu quero ter o meu altar restaurado completamente. Fala comigo, Senhor. Eu abro o coração, eu abro a minha mente, eu abro, Senhor, tudo que sou, que eu tenho, para receber a palavra do Senhor nessa tarde. Porque eu não vou sair daqui a mesma mulher que eu cheguei, porque é palavra do Senhor que o fogo vai cair sobre a minha vida. O fogo vai cair sobre a minha vida. Amém, queridas? Você quer que Deus mande fogo? Então vamos, senta um pouquinho. Vamos começar a mexer aqui. Deixa Deus mexer no seu interior um pouquinho. Esse vai ser um restaurador de brechas, de altares, esse curso. Mentes tranquilas, almas felizes, é o nome do nosso livro. O nosso curso, como é que é? Mentes tranquilas, mulheres felizes, isso. Nós vamos falar sobre um assunto muito delicado. Eu queria saber aqui, não olha para o lado não, escuta que eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas aqui, olhando para você hoje, você se considera uma pessoa humilde? Faz assim com a mão. As que se consideram humilde. Tem um tantinho bom, hein? Então eu vou contar para você que você está enganada. Não existe ninguém bom, não existe ninguém humilde. Irmãs, quando eu achava que eu era humilde, Deus mostrou para mim que eu tinha um coração tão arrogante, tão orgulhoso. E essa lição aqui vai bater de frente com tudo que Deus tem trabalhado em mim. A primeira característica. O que é uma pessoa humilde? Humilde é você ter um conceito equilibrado de você mesmo, sem buscar honra. Você não importa de dar honra para as pessoas, mas você não está procurando honra para você. A humildade é um sentimento de extrema importância, sabe por quê? Porque a pessoa, a humildade faz a gente reconhecer os próprios erros. E tem muito erro dentro de mim, dentro de você, que você ainda não descobriu, você não sabe que você tem. Por isso a gente precisa se submeter à palavra de Deus, porque ela é espada, irmãs, ela penetra, ela entra lá no fundo. Deixa o Espírito Santo mover lá dentro hoje, deixa ele cavucar lá as suas entranhas. A humildade é esse sentimento de extrema importância, porque ele faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações, seus próprios erros, falhas. É uma pessoa que tem modéstia, é uma pessoa que tem a ausência do orgulho. Agora, em compensação, o que é o orgulho? Diga comigo: orgulho é um pecado. Então nós vamos tratar hoje, sabe de quê? Do pecado do orgulho. Quantos querem ser libertos aqui? Quantos aqui reconhecem que tem aí um pouquinho do orgulho lá dentro? Ainda que a gente não queira ver, mas a gente tem. O que é orgulho? É um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a minha própria honra. A gente gosta de ser honrado, irmãs. A gente gosta que os outros olhem para a gente e valorizem a gente, sim ou não? Mas o orgulho é o excesso desse amor próprio. O orgulho é arrogância, é soberba. É ter o orgulho é o contrário da humildade.
O orgulho é aquela pessoa que ela precisa sempre estar certa. Às vezes ela até não discute, mas ela tem que estar certa em tudo que ela fala. Ele desesperadamente, o orgulho quer fingir que é bom, que é inteligente e quer ser admirado. Irmãs, eu como a Joyce aqui, ela começou a falar que ela achava que ela tinha um problema de autoimagem muito ruim por causa da infância dela. Eu também achava antigamente que o meu problema era de autoestima baixa, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa de marido, né? As palavras que nós já ouvimos, as coisas que nós já passamos na vida. Então a gente vai ficando assim com a autoimagem muito baixa, a autoestima baixa. E eu achava que isso era o que eu tinha. Então quando alguém me confrontava, eu me sentia tão frustrada que eu tinha que rebater. E a última palavra tinha que ser a minha. Eu não sei se aqui ainda tem alguém que é desse jeito. Não precisa levantar alto, não, faz assim. Você sabe o que eu descobri, queridas? Que isso aqui não é por causa de autoimagem baixa, não é. O problema é a nossa natureza humana. Nós carregamos uma coisa aqui dentro que chama natureza humana, que é maligna. Ela é terrível. A sua maior inimiga se chama natureza humana. E você precisa, eu falo você, eu primeiro, tá bom, queridas? Porque essa lição aqui foi assim um slap na cara da gente. Na minha. Amém, que não é só eu. E aí o que acontece? A humildade é representada pela figura de Jesus Cristo na Bíblia. E tem um versículo. Ele se humilhou, se esvaziou, sendo Deus até a forma de homem. Você já pensou o que é para um Deus que é glorificado, é honrado, é exaltado, é adorado 24 horas por dia, esvaziou de tudo que ele é, para se tornar homem igual eu e você, um ser humano feito de barro, porque essa carne que nossa é pó, vai voltar para o pó, e ele se tornou isso, e principalmente se fez servo. Então, a figura na Bíblia que mostra para mim o que é humildade se chama Jesus Cristo. O Deus que se fez homem, se esvaziou de si mesmo. Em compensação, a soberba e o orgulho nas Escrituras, está dando para vocês lerem isso aí, queridas? O rosa está dando? É simbolizado pela figura de Lúcifer. Quem é Lúcifer? Era o anjo que ministrava diante, o arcanjo que ministrava diante de Deus. Maravilhoso, linda, voz maravilhosa, entoava cânticos, uma sabedoria, uma luz tremenda. Ele vivia diante de Deus, mas o coração dele se exaltou. Aí eu pergunto para você, o pecado começou no céu ou na terra? Começou no céu. Lúcifer, ele se exaltou, ele quis ser igual a Deus, e ele foi expulso de lá. Se você pegar Gênesis capítulo 1, você vai ver lá, Deus criou o mundo. Do versículo 1 para o versículo 2, ali tem um buraco. Ninguém sabe explicar aquilo ali. Alguns historiadores falam que Deus criou o céu e a terra e era tudo lindo, maravilhoso. Mas Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele caiu na terra, foi um boom. E ele bagunçou tudo, por isso que virou o caos. No versículo 2, quando você lê que Deus olhou, o Espírito Santo pairava sobre aquele caos. O caos foi feito por Satanás, queridas. E onde Satanás se instala, o caos também vem junto com ele. Ainda que por momentos pareça que a coisa não tem problema, está tudo ok. Daí você vai vendo, ele vai trazendo o caos na vida de uma pessoa, naquela família onde ele entrar. Provérbios 18, 12 diz que antes de uma pessoa ser quebrantada, ou seja, antes que venha a ruína, a queda na vida de uma pessoa, o coração dele vai se elevar. Mas diante da honra vai a humildade. O que é que vai na frente da honra, irmãos? Quem se humilha vai ser exaltado. E quem se exalta vai ser?
humilhado. É isso que a Bíblia diz para nós. O orgulhoso, ele quer desesperadamente ter razão. Quantas discussões nós já travamos com o marido, com o filho, com amigos, a gente querendo ter razão naquilo, às vezes coisas sem importância. A gente bate boca, porque a palavra da gente precisa ser a última palavra, porque eu nunca estou errado, e mesmo se eu estiver errado, eu não quero mostrar para os outros que eu estou reconhecendo que eu estou errado. O orgulhoso, ele é assim. Sim ou não? A última palavra precisa ser do orgulhoso. Mas nós vamos mudar esse negócio aqui hoje. É isso que Deus quer. O altar precisa ser restaurado, queridas. Vamos para frente. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça. Você pode bater no ombro da sua irmã aí e falar para ela: minha querida, a Bíblia diz que toda pessoa orgulhosa, ela está a caminho da desgraça. Então nós estamos falando hoje de uma guerra entre o Espírito, o que Deus fala, o que Deus é em nós, o que Deus quer fazer em nós. É uma guerra diária, constante, entre aquilo que Satanás quer manter em nós. Porque quando nós viemos do mundo, a natureza humana, ela me dominava. Eu falava o que eu queria, eu brigava. Irmãs, eu era tão custosa, mas tão custosa, que eu adorava brigar. Me chamar para briga, mas era assim. Um dia meu irmão, o do meio, brigando demais com a mulher dele fazendo minha mãe chorar. Eu catei o meu irmão caçula, coitado, o meu irmão caçula é minha vítima. Eu falei assim para ele: vamos ali comigo. Ele falou: aonde você quer ir? Eu falei: vamos ali. A minha cunhada estava na casa, ela tem uma família muito grande, tinha, né, já separado. Ela tinha uma família muito grande, muitos irmãos, ela estava na casa de um dos irmãos, e eu fiquei sabendo. Aí eu falei para o meu irmão: vão lá comigo. Bati na porta da casa, entrei, estava a reunião dos irmãos lá. Eu fui lá, sabe para quê? Falar o seguinte para ela: você é suja, você é imunda. Você vai levar uma surra daqui uns dias, você não vai saber de quem foi. Eu não vou sujar as minhas mãos com você. O dia que vocês, falei para os irmãos dela, o dia que vocês ficarem sabendo que a sua irmã está toda machucada no meio da rua, você pode saber que fui eu que mandei dar uma surra nela. Eu vou pagar para alguém pegar a sua irmã e dar uma surra nela, se você não parar de fazer isso com a minha mãe. Entrava na casa dos outros para falar desaforo. Saí de lá, meu irmão falou assim: Bernadette, por que você não me falou que você vinha fazer isso aqui? Que eu não tinha visto que você não. Você é doida. Antes da gente converter, irmãs, a gente natureza manda. Aí depois você converte, Deus vai mudando, vai moldando. Eu podia falar para você que eu fui criada numa família assim, meu pai, minha mãe foi isso. Minhas irmãs, não vão por culpa em ninguém é a causa está aqui dentro. Eu sou o efeito daquilo que Satanás plantou, e ele quer manter isso aí dentro de nós. Não, mas agora eu sou crente. Você é crente, mas se você não for liberto desse espírito demoníaco chamado orgulho, soberba, arrogância, a sua vida vai ser de queda em queda, de ruína em ruína, e as coisas não rompem. Deus está falando: eu quero fazer descer fogo nesse altar, que é a sua vida. Mas vamos tirar essas coisas que não agradam a Deus. Corações arrogantes, palavras desagregadoras. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Hoje nós podemos escolher aqui, queridos, o que é que nós queremos ser. Mulheres mansas, e eu estou propondo uma coisa para você, que é a minha maior luta. Nós estamos falando de temperamento. E pensa na mulher que tem um temperamento forte. Minha infância todinha foi brigar com um homem, com os moleques da rua. Adorava bater, brigar, rolar na terra assim, ó, batendo. Nunca fui de levar desaforo para casa. E aí a palavra de Deus vem falando para nós: coração arrogante, palavras desagregadoras. Sabe o que é desagregar? É separar, é dividir. Sabe por que tem muito casamento desagregado? Por causa de palavras. E as palavras nos levam a atitudes erradas.
A Joyce, ela fala algo aqui muito interessante. A pessoa que é orgulhosa, ela quer arrasar com o outro para ela erguer-se a si mesmo. Quanto mais a gente diminui os outros para eu erguer, para eu ficar de boazinha nisso, melhor é. Nossas palavras se tornam julgadoras, desagregadoras. Onde a gente entra, a gente causa divisão, provocando todo tipo de insatisfação e problemas nos relacionamentos. O que a pessoa soberba, que é orgulhosa, que tem esse tipo de temperamento, porque nós estamos falando de temperamento, o que ela faz? O fim dessa pessoa, ela vai se afastando das outras pessoas gradativamente, porque ninguém suporta conviver com a pessoa arrogante, pessoa de palavra dura, palavras pesadas. Ela se afasta de Deus e se afasta das pessoas. Eu conheço mulheres que dentro de casa ela é inimiga do marido, os filhos não suportam ela, porque ela é briguenta, ela desune a família. Em vez dela ser amorosa, em vez de agregar, ela faz espalhar. Parece que as galinhas privitadas, bruta, sem educação. É disso aqui que a Joyce está falando. Ela levanta barreiras por onde ela passa. Às vezes, muitas vezes, por causa da autoridade, da postura dela, ela até é ouvida, mas pela maneira dela falar, ninguém escuta o que ela está falando. Você já viu gente assim? Meu marido é assim, quando ele escuta alguém falando de uma forma assim, dura, ele já baixa a cabeça e faz assim, ele deleta. Pensa num homem que Deus usou para me tratar. Pensa num marido usado por Deus, foi o meu, para me moldar. Porque eu falava, Deus separar, eu não separo. Brigar também eu não posso mais, eu tenho que ficar calada. Então o que eu tenho que fazer? Engolir meu orgulho. Deus foi me curando, Deus foi me libertando, sabe? Eu fui deixando a palavra tomar o lugar daquilo que eu pensava, daquilo que eu achava, daquilo que eu era. Quantas aqui querem substituir o que você é, o que você pensa, o que você acha que é certo, por aquilo que Deus está falando com você? A gente tem que fazer essa escolha, queridas, porque eu quero fogo de Deus no altar da minha vida. Glória a Deus. Uma resposta suave traz paz no meio da turbulência. O falar amável é poder de cura. E quando a gente fala, então, usada pela mágoa, usada pelo rancor, e quando alguém fala alguma coisa assim, que você ficou mastigando aquilo toda a vida para você dar o troco, aquilo ali você está vomitando alguma coisa ruim, que botaram aqui dentro, você está vomitando, jogando para fora, e está contaminando todo mundo que está perto. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Depois a gente não sabe por que está amarrada a vida. Irmão, você sabe para que o fogo de Deus serve? Para queimar tudo que não presta em nós. Lembra quando Daniel foi jogado lá na fornalha de fogo ardente? Quem que foi? Foi Daniel, foi não? Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel foi na cova dos leões. A única coisa que queimou naqueles 3 homens, o que é que foi? As amarras. As amarras. Quando o fogo de Deus vem sobre nós, a única coisa que vai queimar e destruir são as amarras. Quem aqui está precisando do fogo de Deus nessa tarde para te libertar? A gente precisa reconhecer. Não adianta fugir da realidade da sua vida, porque fingir que o problema não existe só faz com que ele aumente. Encara o problema para resolver. Fala aqui comigo nessa noite: eu sou uma pessoa orgulhosa. Até hoje. Daqui para frente, o fogo de Deus vai queimar esse pecado na minha vida, em nome de Jesus, e eu vou prosperar, e Deus vai me honrar. Eu posso garantir para você uma coisa: tem gente no nosso meio que ora e não tem a resposta de oração, por causa do coração arrogante. E você olha para ela, ela é tão mansa,
ela fala tão meigo. Eu sempre orei assim: Senhor, ajuda eu a falar igual fulano. Eu via a pastora Vera Palma conversar mansa. Aí eu falava assim: Senhor, me ensina a falar igual a pastora Vera. Eu não gosto de falar do jeito que eu falo. Eu não escuto pregação minha, mas nunca, não gosto de ouvir. Não gosto. Aí Deus falou comigo assim: o orgulho, a soberba não está no tom da voz somente, está aqui dentro. Então a pessoa pode aparentemente ser mansa, ser calminha, tranquila, mas o coração, deixa o Espírito Santo, pede para Ele nessa tarde, fala: Senhor, me sonda. Eu não conheço o que está aqui dentro do meu coração. Se tem uma oração que Deus não ouve, é a oração do arrogante. Você viu o que ela pôs aqui? A oração, a diferença do fariseu e o samaritano, o publicano. O samaritano de pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os demais homens, porque eles são ladrões, eles são corruptos, eles são adúlteros. Nem mesmo como este publicano, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Olha quanta coisa eu faço, não é? Tem hora, queridos, que a gente faz coisas para Deus e a gente quer mostrar para Deus: Senhor, olha como eu sou boa. E eu quero te dizer que um coração arrogante e orgulhoso, você pode fazer a maior das obras, Deus não recebe, porque Deus, Ele rejeita o arrogante. Não chega nem perto dele, porque é um espírito que estava em Lúcifer, que está operando ali. Você sabe qual é o desejo que alimenta o orgulho? Se chama superioridade. É um desejo aqui dentro, que alimenta o nosso orgulho. Mas eu sou melhor, eu sei mais, eu posso mais. O orgulho deseja sentir-se superior aos outros. É aqui dentro. Às vezes você nem põe para fora. Por isso que eu estou falando para você, o negócio é tão sutil. Deixa o Espírito Santo mostrar para você o que está aqui dentro. Ele vai trazendo assim, momentos da sua vida que você até assusta. Sim ou não? Eu fico assustada, irmãos. Tem momentos que você vai orar, e aí a gente começa com a oração do orgulhoso. Olha a oração aqui do publicano: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu reconheço, eu sou pecador. Jesus disse: eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado, perdoado, tornado reto diante de Deus, porque aqueles que se humilham serão exaltados. Você quer resposta de Deus para as suas orações? Você quer resposta de Deus para o clamor do seu coração, para a sua necessidade? Irmãs, como é bom ver resposta de Deus, às vezes rapidinho assim, está aqui, depende do seu altar, do altar que você vai oferecer o louvor para Ele, como fez Elias aqui. A gente não sabe como orar, a gente não sabe. O Espírito de Deus está aqui para nos ajudar. No momento da oração, o Espírito está junto para interceder. Jesus intercede. Você tem 2 intercessores no céu, o Espírito Santo e Jesus, porque a gente não sabe como pedir as coisas para Deus. Então vamos reconhecer isso. É justamente nesse momento que você entra para o seu quarto e vai orar, tira aquele tempo no secreto com Deus, é ali que a gente vai ser transformada. Que bom que nós temos esse curso aqui para Deus falar com a gente. Mas o que Deus falou comigo foi anteontem. Eu estava orando: Senhor, será que esse curso vai valer a pena? Só eu e Deus. E Deus disse para mim: eu vou restaurar altares nesse curso. Eu vou derramar o meu fogo. Eu vou queimar. Sabe por quê, queridos? O fogo, ele elimina o que não presta, mas ele dá energia para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você está sem fé? Deus vai multiplicar a sua fé. Você está sem energia para fazer a obra de Deus? Você está precisando, pastora, vai começar uma obra, você está precisando de energia? É o fogo de Deus que vai gerar isso em nós, queridas. Porque que tem gente que vive cansada, desanimada e tomando remédio para levantar da cama? Porque está vazio de Deus.
O fogo ele incendeia, o fogo arde aqui dentro de nós. E quando eu comecei a orar aqui, o fogo começou a arder dentro de mim. Eu falei: Senhor, incendeia aquelas mulheres, Senhor, incendeia. E a nossa casa será incendiada. Meu marido vai ser incendiado. Meus filhos, meus netos, a minha geração será incendiada. E todos aqueles que estiveram perto de mim serão incendiados também. E ela diz uma coisa aqui muito séria: se nós queremos derrotar Satanás e desfrutar de um relacionamento livre de problemas, temos que trocar o orgulho pela humildade, manter a nossa boca fechada e seguir o comando do Espírito Santo. Sabe o que essa lição aqui está falando? Nada mais, nada menos que você está numa batalha espiritual. E numa batalha espiritual você não está lutando contra pessoas e nem circunstâncias. Você está lutando, olha aí, contra principados, potestades, dominadores desse século. Espíritos que foram enviados para dominar a nossa mentalidade. Dominar a mente do seu filho, dominar a mente do marido, e impedir da gente viver a vida que Deus tem para nós. Cutuca quem está do seu lado aí e fala: minha irmã, você está entrando numa guerra espiritual. Se prepara. Se prepara. Porque o diabo não vai querer largar. Ele manteve você debaixo desse orgulho, esse domínio dele, muitos anos. Mas a gente tem que tomar uma decisão. Foi o que Elias falou com o povo: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Decidam hoje a quem vocês vão servir, se é a Deus ou é Baal. Se é a Deus, querido, então vamos dobrar os nossos joelhos, o nosso coração, e vamos nos render diante de Deus. Porque não adianta frequentar a igreja, não adianta orar. Você está vendo que nem oração adianta se o meu coração não estiver rendido, humilde, humilhado, rendido e prostrado diante de Deus. Amém, queridas? Quantas podem dizer: até aqui me ajudou o Senhor? Mas para isso a gente precisa buscar ajuda. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é Jesus. Essa lição de hoje te convida a crucificar. Pregar lá na cruz, ó, o seu eu, aquilo, a sua razão. Jesus, quando ele era confrontado, ele era afrontado, ele era humilhado, ele nunca respondeu, porque ele sabia que Deus faria justiça por ele. Meu eu, o que eu penso, o que eu sei, o que eu aprendi, eu tenho que crucificar. Você sabe como é que Deus começou a trabalhar em mim? O meu orgulho. Há muitos anos atrás, antes de eu me converter, eu lembro que a minha vida era só festa e badalação. Então eu era tão orgulhosa. Eu morava em Anápolis, eu não comprava roupa para mim em Anápolis, porque eu não gostava de ninguém, nada igual ao meu. Então eu ia para Brasília, vinha para Goiânia e viajava para o Rio, mala vazia, voltava com mala cheia, porque amor, paz dentro de casa não tinha não, mas meu pai dava dinheiro para eu gastar, só o dinheiro que tinha. Então, o que isso torna a gente? Uma doença mental muito grande. Os seus valores são totalmente desequilibrados, errados, conforme a palavra de Deus. Eu fui gerada dessa maneira. E aí, quando Deus começou a trabalhar no meu eu, que Deus me salvou, eu fiquei cega, minha filha com pneumonia, quase morrendo, meu marido quebrou, não tinha dinheiro para nada, e o casamento acabou também. Eu ia separar dele. Então, eu não tinha mais onde descer. Eu já estava no limite. Eu só queria... O último passo para a minha vida era o suicídio. E eu pensei em me matar várias vezes. Uma depressão terrível. E aí foi quando eu me converti. Aí você sabe o que Deus fazia comigo? Eu aprendi uma coisa muito engraçada. Eu me converti e a primeira coisa que eu fiz, eu falei: eu não quero mais essa vida que eu estou vivendo. Por isso eu sou meio avessa hoje a muita festa, sabe? Sou meio avessa, não gosto de muita badalação, muita fotinha, Irmãs, eu tenho horror disso. Eu já vivi isso lá no mundo. Então eu corro dessas coisas, que eu sei que isso é facinho, ó, o coração da gente é muito manipulável.
A vaidade. Olha para mim, olha tanto que eu estou bonita. Entendeu? Lá no Face. Então quando eu ponho lá no Face, é eu com meus netos, é eu com Maria, é família. Para mim hoje é família. E aí eu fui para a igreja, eu não tinha dinheiro para comprar roupa. E eu peguei minhas roupas, minhas bijuterias, minhas coisas. Eu dei tudo para os outros. Eu falei, eu não quero mais ser a mesma pessoa, Jesus. O Senhor me salvou, me libertou, eu quero ser outra pessoa. E aí eu ganhava muita roupa usada para dar para os outros. Eu já comecei trabalhando no trabalho das mulheres e diaconisa da igreja. E aí as pessoas, principalmente uma cunhada que eu tenho aqui, muito rica, a fazer aquelas balas de roupa bonita da filha dela, dos filhos, mandava para mim, Bernadette, dá para quem você quiser. Pensa nas roupas bonitas. Eu comecei a usar roupa usada. Eu comecei a usar sapato usado, meu pé era 37. Mas se vinha sapato 38, eu estava precisando, eu usava sapato 38. Se vinha sapato 36, ficava apertado no pé, mas eu estava precisando, eu usava. Vamos quebrar esse orgulho, vamos mandar, tá difícil, vamos mandar. Dei tudo meu para os outros, tudo que era de marca. Foi bom, meninas, mas foi tão bom. Estou falando para você experimentar fazer isso não, tá? Mas era um tratamento de Deus comigo. E hoje eu olho para trás, eu não ponho a culpa no meu pai, nem na mamãe, nem no marido, nem nada. A culpa era daquilo que está aqui dentro, ó. Foi gerado, foi implantado. A natureza humana é isso aqui. E eu tenho que entender que isso aqui tem que ser crucificado, tem que ser morto. E eu preciso aprender com a palavra de Deus. A primeira coisa que eu tenho que aprender é manter a boca fechada. Eu tinha cada boca com meu marido, e cada briga que eu vou falar para você, ele às vezes ficava calado. Ele não era de brigar não, mas ele muito firme nas posições dele. Mas pensa na mulher que gritava igual uma galinha chocando. Era eu, esperneava, as penas ficavam tudo. Olha o que a Bíblia está dizendo: rejeita as questões loucas. São questões loucas. Às vezes você briga por coisa louca, por coisa tola, que não vai levar a lugar nenhum. Mulher tem necessidade de falar. Você já viu quando você junta um bando de mulher assim, e elas começam, quando elas não estão assim, ó, muito com a mesma ideia, uma batendo contra a outra? Menina, segura, porque senão vai dar briga. Porque a mulher, ela briga à toa. Nunca vi, que coisa esquisita. Briga por coisa que não vale a pena, bate boca mesmo, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender. Fala para quem está do seu lado: para você hoje, a partir de hoje, não convém contender, mas sim ser mansa para com todos. Sua sogra, seu marido, sua cunhada, o patrão, seja mansa e apta, preparada para ensinar aquilo que convém, que é a palavra de Deus. E ensinar com paciência. Não é brigando, não é gritando, não é por força nem por violência. Olha aqui para mim: haja sobre princípios e não sobre circunstâncias. Aqui esse versículo bíblico, ele é um princípio de Deus para a gente viver bem. É um princípio para todo aquele que quer ser manso, que quer ser humilde. Não entre em contenda, não bata a boca. Se você vê que o negócio está ficando feio, saia de perto. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Se você quiser se gloriar, de Jeremias 9:24, glorie-se nisto, em me conhecer. Glorie-se em me conhecer e em compreender que eu sou o Senhor. Fala para quem está do seu lado: você quer se gloriar? Glorie-se em conhecer a Jesus. Cada dia mais, cada dia mais. E como é que a gente vai conhecer? Orando, buscando na palavra e ouvindo pessoas que sabem mais do que a gente. Você sabe um momento na igreja que eu não gosto de perder? Escola dominical. E a hora que eu venho aprender com quem sabe mais do que eu. Aí é hora da gente vir trazer toda a família conosco. Queridas, não perca a escola dominical. Vamos aprender com as pessoas que sabem muito mais do que nós. Manter a boca fechada. Isso aqui é um aprendizado diariamente. Quais são as características de uma pessoa humilde? Olha para mim aqui, não tem ali, nem tem no livro.
Características de uma pessoa humilde. Primeira coisa, ela é grata a Deus por tudo, em qualquer circunstância. Ela é grata a Deus. Segundo, ela aceita que ela erra. Ela aceita conselhos. E às vezes no meio dos conselhos vem críticas. O arrogante não aceita crítica, porque ele só acha que está jogando ele para baixo. Mas às vezes a crítica é construtiva. Cutuca quem está do seu lado aí, aceita que você erra. Nós erramos. Terceiro ponto, terceira característica, eu só peguei algumas. É alguém que volta atrás e pede desculpa quando erra. Não é aquele orgulhoso, ele sabe que errou, mas ele cala a boca, engole o erro dele. Vou pedir desculpa, por quê? Sou melhor do que ela, eu sei mais do que ela. Volta atrás e pede desculpa. Outro, não procura glória para si. A pessoa não precisa de ser vista. Quem precisa ser visto é Jesus em nós. Bate aí no ombro da sua irmã. Quem precisa ser visto em você é Jesus. E quem é Jesus? Jesus era um servo. Uma das características da pessoa humilde, ela procura servir. Ela está sempre tentando. Você está precisando de alguma coisa? Eu posso servir em alguma coisa? Eu posso te ajudar? Outra coisa, respeita os outros, limites. E outra coisa que a gente quase não escuta, a pessoa humilde, ela é de elogiar os outros. Quando a pessoa faz alguma coisa que você gosta, ou está bonita, mulher, é difícil a mulher elogiar outra mulher, você já viu? Mas o humilde, ela valoriza as pessoas e elogia. Tem alguém sentado perto de você aí bonito hoje? Tem, então faz um elogio aí para quem está do seu lado. Quantas coisas boas as pessoas fazem para nós. Às vezes nos servindo, queridas, e a gente nunca elogia. Porque a gente acha que a pessoa não precisa. Não é bom o elogio? Não é bom alguém falar que você está bonita? Olha aí, cabelo lindo da minha irmã, gente. Hoje fica de pé. Fica de pé. Esqueci o nome dela. Auxiliadora. Olha o cabelo dessa mulher, gente. Que coisa linda. Poderosa mesmo. É isso. Isso faz bem para a gente. Anima a alma. Glória a Deus. Haja sob princípios. Não haja segundo as circunstâncias. Siga o comando do Espírito Santo. Eu gostei dessas frases dela aqui, ó. Eu escolho minhas palavras com cuidado, para que a minha fala não seja baseada na sabedoria, em vez de ser calcada na emoção. Olha para mim aqui, queridas. Nós estamos num trabalho de libertação das nossas emoções. Você sabe o que é emoção? Emoção é uma agitação de sentimentos dentro de nós, associada ao temperamento. Se você tem temperamento forte, as suas emoções sempre vão ser fortes. A Bíblia está falando, o livro dela aqui está falando, que o contrário da emoção é uma calma, é um sossego da alma. Então não se baseie nas suas emoções para tomar atitudes. Acompanha aí comigo a leitura. Estou cuidadosamente atenta ao impacto do tom de voz e da linguagem corporal. Você já viu quando alguém fala com você? Gente do céu, se eu falar assim com meu marido, ele pega meu dedo assim, ó, e ele... Quem que gosta de ouvir alguém? Deixa eu guardar. Quem que gosta de ouvir alguém falar com a gente assim? Sim ou não, queridas? Além do tom de voz agressivo, arrogante, gritando, e de botar o dedo assim, ó, como se acusador, como se, né, a gente não errasse também. Sim ou não? Então ela está falando, isso aqui é um aprendizado para mim, para todas nós. Vamos ter cuidado com a maneira que a gente fala, com a nossa postura corporal quando a gente fala, para que a gente não afaste as pessoas. Às vezes você tem até razão naquilo que você está falando, mas conforme o seu tom de voz e a sua postura, ninguém vai te ouvir, vão te rejeitar. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura.
Ela está dizendo aqui que uma palavra mansa, uma palavra equilibrada na hora certa, ela cura relacionamentos. Diga para quem está do seu lado aí, uma palavra branda cura relacionamentos. Coisa maravilhosa. Deixa eu dizer um negócio para você, presta atenção no que eu vou falar. Você tem dificuldade de falar pouco, falar manso, devagar? Vou te dar uma receita infalível. Fica de jejum 3 dias. Você vai ter uma preguiça de conversar. Você vai ter uma preguiça de reagir quando alguém falar as coisas que você não gosta. Você vai ter uma preguiça de brigar. Você não vai querer porque você está tão fraca. Mas quando a carne está fraca, o espírito está. Você sabe por que Jesus jejuava muito? Para o espírito ter poder, fluir através dele. Por isso Jesus era manso, Jesus não dava lugar para a carne. Fala para quem está do seu lado, come menos, jejua mais. Quando você tiver assim uma causa assim, olha para mim, quando você tiver uma causa assim, bem daquelas que você sabe que vai ser acalorada para resolver, porque tem momentos, meninas, que a gente tem que conversar, sim ou não? Você tem que confrontar, às vezes é marido, é filho, é alguém que trabalha com você, uma amiga. Você tem que confrontar. Jejua. O meu pai era um homem, não vou falar mal dele não, que Deus o abençoe, onde ele estiver, eu quero honrar meu pai. Mas era um relacionamento muito difícil. Um dia ele me expulsou de um lugar, mandou embora mesmo. Ele tratava a gente igual cachorro. Ele gritava com a gente como se a gente fosse. Isso eu já casada, com filho grande. E ele me mandou embora. Quando foi no dia seguinte, eu precisava voltar naquele lugar. Você sabe o que eu fiz? Meu marido disse assim para mim, eu não sei para que você quer voltar lá. Você não precisa disso. Eu falei, mas Deus tem uma obra com meu pai. Era uma libertação que Deus estava fazendo na vida do meu pai. Eu jejuei. No dia seguinte eu cheguei lá. Meu pai estava sentado numa posição que eu tinha que passar por ele. Pensa num homem assim. Acho que tinha muitos demônios ali oprimindo ele. A fisionomia dele carregada. Eu parei na frente dele. Não estava disposta a brigar porque eu não tinha força. Falei, benção, pai. Quero dizer uma coisa para você. Uma mulher cheia do Espírito Santo e da palavra de Deus, ela expulsa demônios sem ter que expulsar. Meu pai, naquele momento, queridas, que eu cheguei ali, meu pai olhou para mim com aquele semblante carregado, ele estava prontinho para brigar comigo. Ele foi levantando o semblante dele, levantou, me recebeu e ficou tudo em paz. Você expulsa demônio com quebrantamento no coração, só. E palavras sábias que trazem cura. Amém? Nosso modelo é Jesus. O remédio para a soberba é uma boa dose de humildade. Fala para quem está do seu lado aí. O remédio para a soberba é uma boa dose de humildade. Deus quer transformar essa velha criatura, e quantas aqui como eu estão num processo, né? Mas esses dias, esse curso aqui vai fazer isso, tá? Vai restaurar o altar do seu coração, para que Deus venha. E aí você sabe o que vai acontecer com você? Quando você escolher tomar a atitude certa, quando você assumir o controle das suas emoções, não deixar que o temperamento, o orgulho, a arrogância, as mágoas influenciem na sua maneira de viver, de falar, você vai ser restauradora da paz na sua casa. Você vai ser instrumento de Deus para restaurar amizades, na família, onde você for, você vai ser canal de Deus, trazendo harmonia e paz e felicidade aonde você for. Você quer isso aqui para você? Vamos seguir o exemplo de Jesus. Ele acreditava que o Pai Celestial ia fazer justiça por Ele mesmo. Amar as pessoas incondicionalmente é o maior presente que nós podemos dar para eles e para nós mesmos. Fica de pé comigo. Quem sabe tem alguém aqui hoje que você está lembrando aí que você tem uma rejeição contra ela.
todas nós temos, né, gente? Uma pessoa assim que a gente não é tão simpática, né? Eu falo, as pessoas ou amam a gente ou detestam. E todos nós temos isso. Se veio alguém na sua mente aí agora, alguém que você rejeita um pouquinho, vamos pedir a Deus: Senhor, me dá um coração quebrantado para eu amar essa pessoa, para eu viver bem com essa pessoa, para eu seguir às vezes Deus quer te usar para abençoar a vida dessa pessoa. E aí você sabe o que vai acontecer? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Você quer fogo de Deus na sua vida? Vai lamber tudo, até a água. A água é aquilo que o fogo não queima, a água não queima. E aí, queridas, fecha seus olhos. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva, numa terra, numa vida que há muito tempo não cai chuva. A chuva vem trazendo a água para regar a semente, que é a palavra de Deus, para gerar frutos na sua vida, para que as respostas que você tem colocado diante de Deus chegue. Nessa tarde eu estou ouvindo barulho de uma chuva, como o de Elias.